Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos dar início aí ao conteúdo de República Velha. Na aula passada, a gente fez uma revisão muito boa, né? Em 30 minutos, nós revisamos desde 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil, até 1888, quando teve a abolição da escravidão no Brasil. E aí todo mundo, quer dizer, alguns grupos estavam esperando uma mudança com a República, a primeira República do Brasil. Então, o que foi que aconteceu? Há alguns grupos que organizaram a República no Brasil, eles esperavam, tinham seus interesses na República. Então, a República foi recebida por todos como uma mudança social, como ia mudar aquilo que era velho, aquilo que era atrasado, aquilo que era visto como... Inclusive, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E isso fez com que o Brasil, em relação a alguns países da Europa, fosse considerado atrasado, inclusive na questão dos costumes europeus. O Brasil não tinha tanta estrutura, não tinha tanta beleza quanto eles diziam que a Europa tinha. Então, a República vinha para trazer o desenvolvimento, vinha para trazer a indústria, a beleza da Europa, uma diminuição da desigualdade social. Só que a gente vai ver aqui, nessas próximas aulas sobre República Velha, que, na verdade, não foi isso. Continuou tendo algumas características da colônia, do império, e mudou algumas coisas para determinados grupos. E aí, para iniciar essa aula, a gente vai começar justamente por isso. Quem foi o grupo que organizou a República Velha? Então, vamos lá. O primeiro grupo vai ser os militares. Os militares por quê? Porque desde 1831, eles estavam com ressentimento da criação da Guarda Nacional. Lá no período provisório, no governo provisório, antes de Dom Pedro II assumir o império no Brasil, quem comandava o Brasil eram os coronéis. Os coronéis, eles tinham todo o poder. Mesmo que tivessem militares, eles colocavam jagunços dele, ou seja, as pessoas que trabalhavam para eles não precisavam ter uma formação militar. Bastava ser um seguidor do coronel, o coronel dava armas para essas pessoas para poder fazer o serviço sujo, que o coronel não queria fazer com as suas próprias mãos. Então, os jagunços eram aquelas pessoas que faziam trabalho sujo para o coronel. E quando o coronel ele começou a valorizar esses jagunços, ele tinha poder na política, esses jagunços viraram aí o que nós chamávamos de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional trabalhava mais para o coronel do que qualquer outro grupo. E aí exaltaram a Guarda Nacional e os militares do Brasil ficavam cada vez como secular, abaixo, sem nenhum prestígio, sem nenhum espaço na sociedade do Império, no Segundo Império, e também ali no governo provisório. Então, aqui também os militares eles vão ter um ressentimento da Guerra do Paraguai. Por quê? Quando eles chegam na Guerra do Paraguai, eles percebem que não tem condições, não tem nenhum apoio do governo, o governo só manda pessoas para lá. Inclusive, muitas pessoas não queriam ir para a guerra, foram obrigadas a estar lá, sem muito preparo, né? As armas não eram as melhores armas que tinha na época. Então, foram colocadas também pessoas escravizadas, porque todas as pessoas de várias classes sociais foram chamadas para a guerra, só que os coronéis não iam para a guerra, eles mandavam os escravizados. Então, os escravizados estavam junto com os militares. Os militares se sentiam desvalorizados, porque estavam ali com pessoas pobres, todos os tipos de pessoas. Então, os militares eles começaram a ter uma ideia de abolição, eles não concordavam com essa prática de escravidão, e também tiveram a ideia de que estavam sendo desvalorizados pelo governo. Então, eles começaram a guardar esse ressentimento, essa mágoa. Então, quando acaba a Guerra do Paraguai, outro ressentimento que eles vão guardar é porque eles não vão ter prestígio nenhum quando voltam, privilégio nenhum quando voltam da guerra. Por quê? Os salários não aumentam, eles não são considerados grandes feitores da guerra, eles não vão ter nenhum benefício após a guerra e nem investimento na carreira militar. Inclusive, militares nessa época tinham uma expectativa de vida muito baixa. Eles não faziam nenhuma promoção para que o militar ganhasse carreira política, ganhasse
patentes. Então, aconteceu que, nesses movimentos, quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, já no final do Segundo Império, já nesse período de república, quase proclamação de república, eles começaram a fazer muitas ondas de protestos, de manifestações, que esses grupos ficaram conhecidos como clubes. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele anuncia publicamente que era a favor dos clubes, ele era a favor dos movimentos das manifestações. Então, isso ficou um pouquinho agravante para o lado dos militares. Por quê? Porque o Marechal era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então, por causa disso, ele foi exonerado, foi tirado do cargo dele, e ele era marechal, então ele tinha um certo espaço na carreira militar. E, por causa disso, como ele era uma liderança militar, os militares começam a se reunir e já são contra mesmo o Império, vai ser um grupo muito determinante para a proclamação da República, mas também nós vamos ter outro grupo, que é a classe média urbana. A classe média urbana era as pessoas que moravam na cidade e que queriam uma mudança de regime. Por quê? Porque eles estavam recebendo no Brasil, já no Segundo Império, muitos imigrantes. Esses imigrantes, eles acabavam adoecendo, eles acabavam precisando eles eram explorados dentro das fazendas, então eles acabam procurando vários profissionais que eram da classe média, como médicos, advogados, muitos empresários também, que eram da classe média, eles acabam também querendo financiar a República, financiar políticos que estavam envolvidos ali com a movimentação da República, empresários queriam a indústria, então o Império acabava dificultando a indústria no Brasil. Então, esses empresários eles vão, de certa forma, ajudar, auxiliar a proclamação da República. A Igreja também, a Igreja Católica, vai ser determinante, um grupo determinante. Por quê? Porque era submetida ao imperador. Para a Igreja Católica, o Papa, as decisões da Roma, elas devem prevalecer em todas as paróquias, em todas as dioceses. Só que no Brasil acontecia um pouquinho diferente. O imperador ele era muito presente nas decisões relacionadas à igreja. A igreja tinha limitações. Por exemplo, tinha o beneplácito e o padroado. Ou seja, o beneplácito era como se fosse uma bula dizendo o que a igreja pode e o que a igreja não podia fazer, mesmo que tivesse uma ordem da Roma, a igreja precisava obedecer aqui no Brasil às ordens do imperador. E o padroado, porque os maiores líderes, os que estavam mais envolvidos ali na liderança da igreja, eram escolhidos pelo imperador e pelas pessoas da nobreza. Em 1864, o Papa Pio IX proíbe qualquer vínculo com a maçonaria. E, nessa época, a maçonaria era muito forte, a ordem era muito forte. Inclusive, o próprio imperador era maçom, era da ordem. Então, acabou que, quando o Papa ele fala que não poderia ter esse vínculo, porque estava crescendo, estava mudando algumas ideias da igreja, então ele acaba fazendo com que o Brasil, indiretamente, tenha que obedecer essa ordem. E aí, isso não foi aprovado pelo imperador, por causa do beneplácito. Então, ele precisava obedecer, a igreja precisava se submeter à ordem do imperador. E como o imperador era maçom, acabou que isso não passou pela ordem do imperador, e o imperador não aceitou essa separação. Então, por causa disso, a igreja começa a fazer uma guerra ideológica e armada. Ideológica por quê? Ela começa, inclusive, muitas ideias erradas que a gente tem da ordem é por causa disso, desse começo, desse século aqui, em que começam a falar que a maçonaria tem envolvimento com seitas, essas coisas, para poder diminuir mesmo a ideia, toda a ideia da maçonaria, diminuir, ridicularizar, né, ideologicamente. E também armada, inclusive muitos fiéis saíram na rua contra qualquer pessoa que se dizia da ordem. Muitas pessoas também da ordem começaram a sair, brigas mesmo na rua. E, por causa disso, essa rebelião, o imperador ele cria muitas medidas que vão limitar a igreja. A igreja recebe a anistia, recebe o perdão do imperador, continua funcionando normalmente aqui no Brasil, mas o rancor que a igreja vai sentir vai ser muito grande. Então, a igreja vai guardar esse rancor com ela. E aí, é claro que ela vai esperar o melhor momento para poder atacar ali o governo do imperador, do Segundo Reinado. Então, outro grupo que vai ser importante vai ser os cafeicultores do Oeste Paulista. Então, o café era a principal, no Segundo Império, e ainda na República, nós vamos ter o café como a principal matéria-prima, a principal base econômica. O café, em São Paulo, era muito forte.
E aí, dentro de São Paulo, nós tínhamos duas equipes, nós tínhamos 2 grupos, os cafeicultores do Oeste Paulista e os cafeicultores do Vale do Paraíba, que era o quê? Do Vale do Paraíba, eles eram mais assim a favor do regime monárquico, não queriam muitas mudanças, gostavam daquele jeito de colher, de arar a terra. E já do Oeste Paulista, queria uma mudança tecnológica, industrial, né, a ajuda das máquinas, a ajuda de ferramentas atuais. E aí, para isso, o melhor regime seria a República, porque a República era vista como desenvolvimento industrial, era desenvolvimento de várias áreas, econômica, social. Então, eles começaram a ficar a favor da República também. Então, a República ela começa esse processo de proclamação, porque nós vamos ter os militares querendo ali a proclamação da República. Nós vamos ter a classe média urbana. No campo, nós vamos ter os cafeicultores. Então, na cidade, no campo, nos militares. E a igreja também, a igreja tinha muita força ideológica, de poder. Então, a igreja também vai ser um grupo muito importante. Então, por causa desses grupos, e vocês estão vendo aqui que não tem nenhum grupo pobre, nenhum grupo marginalizado, né? Por causa desses grupos, eles vão arquitetar o que nós vamos chamar ali de movimento republicano. E outra coisa, os pobres, a maioria dos pobres, eles demoraram muito para saber que o Brasil não era mais monarquia, que o Brasil era uma república, né? Inclusive, tem algumas séries que eu vou indicar para vocês que, quando estava fazendo a festa da proclamação da República, muitas pessoas pulavam, mas se você perguntasse para elas por que elas estavam comemorando, elas não sabiam dizer, né? Eu não sabia direito o que era a República, porque era colocado, é claro que eles fizeram uma mídia muito grande ali naquela região, principalmente na região do Sudeste, fizeram uma mídia muito grande para poder as pessoas acreditarem que a República era o progresso, né? Essa ideia de positivismo estava muito forte ainda no Brasil, inclusive a nossa bandeira vai ser com esses ideais positivistas. Então, essa ideia positivista, essa ideia de progresso estava muito forte, era o auge na época. E aí, muitos jornalistas, nós vamos ver aqui Quitino Bocaiúva, ele vai comandar a mídia no Sudeste nessa época. Então, ele vai fazer de tudo para que as pessoas acreditem realmente, mesmo sem saber direito o que é a República, que as pessoas acreditem que a República é a melhor opção, que é a evolução, que é o progresso, principalmente a palavra progresso. E aí, quem vai ser os principais líderes, a cabeça da Revolução Republicana aqui no Brasil? Vai ser Quitino Bocaiúva, que eu falei para vocês, é jornalista, controlava a mídia, ele tinha um certo poder financeiro. Vamos ter o Benjamin Constant, e o Benjamin Constant ele vai ser importante porque ele vai construir também a bandeira que nós conhecemos hoje. Teve algumas mudanças, claro, durante os anos, mas a nossa bandeira com verde, amarelo, que nós conhecemos hoje, ele que fez esse molde aí. E Deodoro da Fonseca, que era marechal, como eu já falei para vocês, era muito importante ali dentro dos militares. Uma coisa importante que nós devemos aqui ressaltar é que Quitino Bocaiúva era jornalista. Os outros 2 eram militares. Então, por isso que esses primeiros anos de República vai ter uma influência muito grande dos militares. Por isso que eles vão se organizar e vão tomar o poder em vários cargos públicos. Por isso também que os primeiros anos de República vai ser chamada ali de República da Espada, mas a gente já vai chegar ali. Então, eles marcaram para tomar o poder, né? Então foi um golpe militar. Eles tomaram o poder. Primeiro, eles arquitetaram toda a ideia de como é que eles iam fazer e marcaram o ataque, o golpe, para o dia 20 de novembro. Por quê? 20 de novembro era o dia da morte de Zumbi. Então, Zumbi, como era uma liderança, ele foi aquele que liderou o Quilombo dos Palmares, lembrava resistência, lembrava luta, lembrava um novo mundo, né? Principalmente voltado para essas pessoas marginalizadas, aqueles que foram escravizados. É claro que a gente vai ver que não foi bem assim. Então, eles marcaram para o dia 20 de novembro. Só que estava acontecendo alguma coisa que fez eles suspeitarem que talvez a ideia, o golpe estava comprometido. Então, eles anteciparam para o dia 15 de novembro. Então, dia 15 de novembro, o marechal reúne as tropas dele, cerca ali o Ministério da Guerra, prendem os ministros, tomam o poder, e isso foi numa manhã. À tarde já eram outras pessoas no poder, já eram outros governantes, e por causa disso a gente comemora todo 15 de novembro, todos os dias
15 de novembro de todos os anos, a gente comemora a proclamação da República, né? Então, os primeiros anos de República foram conhecidos como a República da Espada. Por quê? Porque o símbolo da época dos militares era ali duas espadas que se cruzavam. Então, como era um símbolo dos militares, e quem organizou, quem estava na linha de frente ali, os líderes, mas entre os líderes, quem estava na linha de frente desse golpe era o Marechal Deodoro da Fonseca, então ele foi colocado ali como presidente, e como não tinha uma Constituição ainda, nós vamos chamar esse período aí de governo provisório. Não tem uma Constituição, então, até fazer a Constituição vai ser um período provisório. Então, depois que faz uma Constituição também, o primeiro presidente vai ser ele, em seguida, Floriano Peixoto, que também era um militar. Então, por ser dois militares no poder, nós vamos chamar aí de República da Espada. Espada como símbolo ali do brasão dos militares da época, e porque os dois primeiros presidentes do Brasil nessa época vai ser dois militares, Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Ambos são marechais, e Floriano Peixoto vai ser conhecido aí como o Marechal de Ferro, que a gente vai ver na próxima aula por quê. Então, a República da Espada, ela foi de 1889 até 1894. Só que uma coisa que é interessante aqui a gente falar, que a gente falou um pouco na aula passada, é de que, lembra que a gente estava revisando o Brasil desde a chegada dos portugueses até 1888, lembra que a gente viu que durante várias fases do Brasil, a colônia, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, depois nós tivemos a vinda da família real, o primeiro império, o período provisório de regência, depois o segundo reinado. Vocês lembram que a gente falou que o Brasil era agroexportador e era muito racista? A República vinha com a ideia de progresso, né? Acho que a palavra que a gente pode mais usar para a República é a ideia de progresso. Mas a República, ela continuou e acentuou a pobreza no Brasil, né? Muitos grupos vão se formar na República Velha, e nós vamos ver que é consequência de uma extrema pobreza na República. A República continuou sendo aquilo que a gente falou na revisão, agroexportadora e racista, né? Não é porque assinaram um papel dizendo que a escravidão não existia no Brasil que a escravidão deixou de existir. Inclusive, a gente viu ano passado, em Sociologia, que nós somos o país que tem diversos tipos de escravidão, escravidão infantil, do campo, mas, principalmente, nós continuamos racistas, nós continuamos excluindo as pessoas, falando discursos preconceituosos, ofensivos, e não só discurso, muitas vezes práticas que são violentas. E o Brasil ele continua com essa ideia. A gente tem poucas indústrias no Brasil que são realmente conhecidas, que são as multinacionais. Nós vamos ter mais uma economia baseada em exportação. Ou seja, nós continuamos agroexportador, como eu falei para vocês na revisão, e também racista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, a gente vai continuar com República Velha, ali, o governo de Marechal e o governo de Floriano Peixoto, entre outras coisas bem interessantes que a gente vai estudar na República Velha. Obrigada.